que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você. É você. A nuvem que aponta o destino é a mesma que encobre o passado. O pão que sacia a fome, a rocha que mata a minha sede é você. É você. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte. O medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Eu também vou subir mais perto do monte, mais perto da face. Me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte. O medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. E
que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. A nuvem que aponta o destino é a mesma que encobre o passado. O pão que sacia a fome, a rocha que mata minha sede é você. É você. As minhas saudações fraternais em Cristo Jesus a toda a igreja. Bem, queridos, eu gostaria de convidá-los a abrir as suas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. Nós vamos estar compartilhando um texto das Sagradas Escrituras. Essa semana ainda compartilhei um vídeo no grupo de líderes de nossa igreja, trazendo um pouquinho daquilo que eu quero ministrar hoje para todos vocês. O texto diz o seguinte: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e de equilíbrio. Amém? Amados, eu gostaria de trazer para você nesse dia algo sobre os dias que estamos vivendo. Nós estamos vivendo uma época onde as pessoas estão tomadas de um medo, de uma incerteza. O texto nos dá encorajamento, o texto nos traz a ideia de que somos tomados por um poder e por um amor e por um equilíbrio que vem de Deus sobre a igreja e sobre nós individualmente. O texto está dizendo que Deus ele não nos deu esse espírito de covardia, esse espírito de medo. Algumas traduções dizem espírito de medo, espírito de temor, espírito de covardia. Veja que o texto ele já está falando que é um espírito que age sobre a vida da pessoa. Os dias que nós estamos vivendo são dias em que esse espírito está sendo disseminado. Nós vemos uma sociedade, nós vemos nações, nós vemos autoridades, nós vemos o mundo de uma certa forma sendo tomado por esse espírito de medo. Mas a Bíblia, ela falando diretamente à igreja, a todos nós, ela traz a ideia que esse espírito não está sobre nós, esse espírito não vem sobre nós, não é esse o desejo de Deus, não é essa a vontade do Senhor, que esse espírito se instale na sua vida. Mas o texto está dizendo que, pelo contrário, Deus, ele nos deu, sim, poder, ele nos deu amor, ele nos deu equilíbrio. Isso é o que vem de Deus para nós. Entretanto, nós estamos percebendo que esse espírito de medo, ele está sendo disseminado. Nós estamos vivendo hoje uma pandemia no mundo, uma epidemia
terrível em proporções globais e as pessoas estão apavoradas, as pessoas estão cheias de incerteza nos seus corações. É isso que tem sido disseminado, a incerteza. Mas o texto está dizendo que Deus, ele nos dá poder, vem um poder sobre a igreja. Quando olhamos para a Bíblia, nós vamos perceber a Bíblia nos ensinando a igreja ali, através de Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva, a igreja que recebe poder. Nós temos ouvido uma palavra hoje que virou modismo no meio da sociedade, que chama-se empoderamento, poder em si mesmo, pela tua condição. Mas o texto bíblico, ele está nos ensinando que Deus não está nos empoderando, Deus está nos dando poder. O poder, o dínamos, que o texto diz lá em Atos, que vem sobre os discípulos, que vem sobre a igreja, para que esta igreja, ela faça a diferença nos dias que nós estamos vivendo. Então, esse Espírito, ele está rondando, e ele está sendo disseminado por um grupo, e talvez por uma parte da mídia, que está ali como verdadeiros terroristas, disseminadores de um espírito de medo sobre a sociedade, tentando trazer sobre nós a incerteza, tentando trazer sobre nós a dúvida em relação ao nosso futuro. Mas a Bíblia, ela já nos ensina que o nosso futuro está nas mãos de Deus. E se nós estamos nas mãos de Deus, a Bíblia diz lá no Salmo 139, que o Senhor já determinou o seu futuro. Ele já escreveu todos os dias da sua vida no seu livro. Antes de você ter forma lá no ventre da sua mãe, diz o Salmo 139, o Senhor, ele já tinha escrito todos os dias da sua vida. Então, há uma certeza, há um decreto, há um planejamento, há um projeto de Deus sobre a sua vida. Esse espírito de medo, esse espírito de covardia, não pode ter poder sobre a sua vida, porque você já recebeu o poder que vem do alto, que é o poder de Deus. Então o texto diz, Deus não nos deu esse espírito de covardia, mas nos deu um espírito, ou nos deu poder sobre nós através do Espírito Santo. Como eu disse, não é um empoderamento, não é um poder em si, não é um poder em você, através de você ou do que você é, mas é um poder através de Deus na sua vida e através do Espírito Santo, o Espírito de poder. Aquilo que Jesus prometeu aos discípulos, que era para que eles permanecessem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder, eles fossem revestidos do Espírito de poder, para que se tornassem testemunhas do Senhor. Então, queridos, que nós venhamos a refletir sobre isso. Deus, em primeiro lugar, ele derrama esse poder sobre a sua vida. A igreja, ela recebeu um poder em Deus, através do Espírito Santo. Nós não somos empoderados em nós mesmos, mas nós somos poderosos em Deus. Nós temos um poder que vem de Deus através do Espírito Santo, o Espírito de poder. E a igreja, nos dias em que nós estamos vivendo, ela precisa entender isso, ela precisa tomar consciência disso. E ao invés de o cristão dar essa legalidade a esse espírito de medo, ele precisa buscar o Espírito de Deus, o Espírito de poder. E nós estamos aqui para nos opor a todo o espírito que não provém de Deus, o espírito de covardia. O que nós estamos observando? Nós estamos observando uma sociedade, um grupo de pessoas que está acovardada. Esse espírito encontrou legalidade nos corações. Esse espírito encontrou espaço para que ele pudesse penetrar profundamente nos corações, mas que nós venhamos hoje entender que Deus está derramando o seu poder, esse espírito de poder lá de Atos, que seria derramado sobre toda a carne nesses últimos dias. Que nós venhamos a entender isso, lá em 2 Coríntios capítulo 13 e verso 4, diz assim: pois na verdade foi crucificado em fraqueza, mas vive pelo poder de Deus. Da mesma forma somos fracos nele, mas pelo poder de Deus viveremos com ele para servir a vocês. Ou seja, por isso que nós não podemos ser empoderados, porque em nós mesmos não há poder. O texto diz que há fraqueza, mas mesmo sendo fracos, nele, somente nele, nós recebemos poder, no poder de Deus, no poder do Espírito sobre a nossa vida.
Então que hoje você venha entender isso. Você que é líder, você que está liderando aqui na Igreja Shalom, ou você que é líder, independente da igreja que você serve, meu querido, Deus te deu um espírito de poder. Você é um líder para dar destino. Você é líder não para ser tomado por um espírito de covardia e de medo. Você é líder e você tem um espírito de liderança, o espírito de poder, o dínamos que veio sobre a igreja primitiva. Quando nós olhamos para a igreja primitiva, nós vamos ver uma igreja com ousadia. A Bíblia diz que havia uma unção, e essa unção fluía através do espírito de poder sobre eles. E eles pregavam, eles anunciavam o evangelho diante da incerteza. Havia uma perseguição, havia morte sobre aqueles que pregavam o evangelho, sobre a igreja primitiva, mas eles não permitiam que isso viesse gerar neles uma legalidade para que o espírito de covardia viesse sobre aquela igreja. Não, muito pelo contrário, aquela igreja ela era corajosa, aquela igreja ela era ousada, aquela igreja ela pregava diante da morte, diante das ameaças. E é isso que nós precisamos entender no tempo que nós estamos vivendo. Nós não podemos dar legalidade para essa mídia terrorista que tenta gerar um espírito de terror, um espírito de medo, um espírito de covardia sobre nós. Deus está nesses últimos dias buscando profetas que ousadamente se levantam para falar no espírito de poder. As pessoas estão caminhando aí fora, meus queridos, sem esperança. As pessoas estão aí fora tomados por esse espírito de medo, gerando incerteza. E você tem algo que gera certeza no coração das pessoas, que é o evangelho. Porque o evangelho ele gera esperança, o evangelho ele gera destino, o evangelho ele gera futuro para as pessoas. Nós não temos algo incerto em relação ao futuro, pelo contrário, as escrituras elas já reafirmam o nosso futuro, elas já declaram o nosso futuro, elas já decretaram o nosso futuro através daquilo que nós cremos na palavra. Então nesses dias nós não podemos permitir que o espírito de covardia venha sobre nós. A Bíblia não está dizendo que esse espírito não vem de Deus, pelo contrário, Deus nos deu um espírito de poder, que é o Espírito. Amém, amados? Então que você possa hoje, como líder, entender que nesses dias de crise você tem esse espírito de poder. Esse espírito de poder vai gerar em você visão espiritual. É isso que aquela igreja, a igreja primitiva recebeu. Ela recebeu uma visão. O espírito de covardia não gera visão, gera viseira sobre você. Você vai ser tomado por viseiras para tentar te confundir, para tentar limitar a tua visão. Deus não nos dá viseiras, Deus nos dá visão ampla. Nós não recebemos óticas do mundo, nós não recebemos um óculos, uma viseira do mundo, desse espírito de terrorismo que tenta gerar uma visão distorcida. A nossa visão vem de Deus, porque nós recebemos o espírito de poder. Amém, aleluia, glória a Deus. Queridos, o Senhor também, a Bíblia diz aqui que além de Ele nos dar o espírito de poder, Ele nos deu também o amor. Primeira epístola de João, capítulo 4, verso 18, diz assim: no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe o castigo, e aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. O que significa isso? Se há um espírito de covardia, se há um espírito de medo, a Bíblia está dizendo que Deus te deu amor, Deus gerou no teu coração um espírito de amor. E este espírito de amor, ele lança fora, ele expulsa. Olha só o que o texto diz: no amor não há medo. Ou seja, dentro de você não pode existir medo e amor. Eles não ocupam o mesmo espaço, eles não ocupam o mesmo lugar, o mesmo ambiente. Quando um chega, o outro precisa sair. O texto diz assim, pelo contrário, o perfeito amor, olha o que acontece, ele expulsa o medo. Então quando você abre o seu coração para crer nas Escrituras, que o Senhor derramou sobre você poder, que o Senhor derramou sobre você amor,
Meu amado, se há algum medo dentro de você, o amor, o perfeito amor que diz as Escrituras, ele vai expulsar, ele vai pelejar contra esse medo. Então, nos dias em que nós estamos vivendo, nós precisamos assumir a nossa identidade em Cristo. Nós precisamos abrir o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito em sintonia, em conexão com os céus, e permitir que essa unção de amor venha sobre a igreja. Ele irá expulsar todo sentimento de medo sobre a sua vida. O medo, ele é gerado por uma incerteza. Quem está tomado pelo medo, quem está tomado pelo pânico, ele vai gerar no coração da pessoa duas coisas. Ele vai gerar ou uma paralisia. A pessoa vai ficar paralisada, sem saber para onde vai. Ou a pessoa vai correr para o lado errado, porque vai receber uma viseira do medo, uma visão do medo, um óculos, uma ótica do medo. E Deus, ele quer te dar uma visão de destino através do espírito de poder, meu amado. Então, se você permitir que esse espírito de medo, esse espírito de temor, de covardia, tome a sua vida, você vai entrar em pânico, que é o que nós estamos vendo nas pessoas. E o pânico, ele é totalmente contrário àquilo que nós precisamos tomar por decisão na nossa vida. Nos atrapalha, nos impede de sermos racionais até mesmo. Pessoas em pânico, meus amados, são pessoas às vezes que não sabem tomar decisões, são pessoas que às vezes não tomam nenhuma decisão, ficam completamente paralisadas. Mas em nome de Jesus, receba sobre a sua vida hoje o amor de Deus sobre você. E esse amor, o perfeito amor de Cristo, entrando no seu coração, você permitindo, sendo inundado por este amor, não haverá espaço para o medo na sua vida. Aleluia! Não haverá, meu amado, não haverá espaço para que esse medo tome a sua vida. Pelo contrário, ele será expulso. E eu creio que através desse espírito de poder, de amor que Deus está derramando sobre a sua igreja nesses dias, não sobrará espaço para nós darmos legalidade. É a hora de nós nos posicionarmos, é a hora de sairmos de cima do muro, é a hora de, em vez de nós ficarmos cultuando as notícias negativas, independente delas, nós temos que olhar para o futuro. Nós temos que olhar para o futuro da igreja. Há um futuro para a igreja, pastor, mas veja, nós estamos vivendo, tem pessoas que estão pensando assim, nós estamos vivendo o apocalipse. É apocalíptico o que nós estamos vivendo, querida, não sei, não tem como afirmar, mas a gente está observando talvez um princípio de dores, como diz as Escrituras. Mas eu quero te dizer uma coisa para você que eu disse essa semana para os nossos líderes. O livro de Apocalipse, ele não é uma história de terror para você, ele é uma história de terror para o diabo, ele é uma história de terror para aqueles que estão longe de Deus, mas para aqueles que estão em Deus, ele é uma história de amor, porque ele conta a história do noivo vindo buscar a noiva e salvando a noiva dos seus opressores. É isso que o livro de Apocalipse, ele significa para você que está em Cristo, você que está nesse perfeito amor em Cristo, é esperar o noivo resgatar a noiva, amém? Então não há espaço. Eu não sei o que as pessoas às vezes ficam olhando para o livro de Apocalipse e ficam observando as circunstâncias e ficam cheias de temor, cheias de medo. Você não precisa ter medo. O diabo sim precisa ter medo do livro de Apocalipse, porque no livro de Apocalipse a Bíblia diz que o Senhor vai pisar a cabeça da serpente e vai jogar ela no lago de fogo. Ela será derrotada, o diabo será derrotado e nós iremos reinar com Jesus, amém? Então hoje nós precisamos tomar a nossa identidade. Líderes da Shalom, você precisa tomar a tua identidade. Sai de cima do muro, deixa de ser covarde e se encha de autoridade de Deus. É hora de você proclamar a bondade, o amor, as boas novas de Jesus. É hora de você confrontar o pecado, sim, porque é nesse momento que nós estamos observando Deus agindo sobre o mundo. Meus amados, eu sei que é uma praga, é uma peste que veio sobre a terra, e a Bíblia fala sobre pestes. Eu não sei se é algo que está próximo do Apocalipse, eu não posso afirmar isso, mas eu sei que isso tem gerado nos corações temor, medo, e é um momento propício para a igreja se posicionar e dizer: a riqueza não soluciona esse problema, a sabedoria está com dificuldade. Se Deus não der sabedoria aos homens, eles não vão conseguir resolver esse problema. A posição das pessoas não irá resolver esse problema.
só tem uma coisa que resolve esse problema: a palavra de Deus, a paz que excede todo entendimento, a graça, a misericórdia, o evangelho, a transformação de Jesus na sua vida. Então, tome a sua posição diante de Deus, se encha desse poder, se encha desse amor, se posicione espiritualmente. Você que é líder, eu quero dizer uma coisa para você: ninguém segue um líder que não tem destino, ninguém segue um líder acovardado, ninguém segue um líder que olha e não sabe para onde é que vai, ninguém segue um líder, meu amado, que não tem certeza do futuro. As pessoas seguem líderes que têm visão, líderes que dizem: olha, tem uma visão, tem algo ali além do mar. Ah, mas está diante de nós o mar vermelho. Nosso Deus vai abrir o mar vermelho e nós vamos passar com os pés enxutos, e nós vamos cantar e nós vamos dançar na presença dele, porque o nosso Deus é conosco. É isso que eles estão esperando de nós: uma liderança firme, uma liderança com visão e não com viseira. Talvez você está aí se intoxicando com notícias negativas e o diabo está colocando viseira. Viseira, como ele coloca em animais. Sabe o que é uma viseira? É para direcionar o animal para onde ele quiser. Faz parte da condução, das ferramentas que conduzem um cavalo, por exemplo. A viseira junto com aquelas amarras, ali ele vai conduzir para onde ele quiser. Tem gente permitindo que o inimigo coloque viseira. Deus não quer te dar viseira, Deus quer te dar visão. Amém? Deus não dá viseira, Deus dá visão, meu amado, para você prosseguir, para você avançar, para você declarar a bondade de Deus. Amém? Depois o texto continua falando que o nosso Deus, ele também nos deu um espírito de equilíbrio, de temperança. Nós precisamos ser equilibrados espiritualmente, temperados. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 3 e verso 21, meu filho, guarda consigo a sensatez e o equilíbrio, nunca os perca de vista. Amém? Querido, tem gente desequilibrada nos dias de hoje. Ou a Bíblia está dizendo que Deus te deu equilíbrio e não desequilíbrio. Tem gente desequilibrada, está se desequilibrando emocionalmente, está se desequilibrando de forma psíquica, está se desequilibrando em relação às suas emoções, aos seus sentimentos, às incertezas. E Deus não te deu isso. Deus, ele te deu equilíbrio espiritual. Deus te deu equilíbrio de emoções. Deus, ele te deu equilíbrio de visão, para você ver de forma clara e não desequilibrada. Amém? Nunca perca de vista. Ou seja, está falando de visão. A visão não permite que nós venhamos a nos desequilibrar, pelo contrário, permite que nós venhamos a estar equilibrados, sensatos. Ah, meu amado, que você hoje possa entender isso. Provérbios 16, 21 diz assim: o coração, ou melhor, o sábio de coração é considerado prudente. Quem fala com equilíbrio promove a instrução. Amém? Ou seja, a sabedoria e o equilíbrio e a prudência geram instruções. Ou seja, gera destino. Instrução é destino. Quando você instrui, você está dando destino para a pessoa. Ah, meu amigo, se você hoje está aí sem saber o que instruir, o que falar, e sabe como é que você sabe quando a pessoa está sem instrução, quando ela está desequilibrada? Quando ela resolve se calar, quando ela resolve se omitir, quando ela resolve entrar nos discursos que estão sendo dados aí pelo mundo, e nós não entramos no curso e no discurso do mundo, nós não nos conformamos, como diz o texto. Nós temos uma visão diferente, nós temos uma consideração, um guia, um destino diferente, uma instrução diferente. Que hoje você possa meditar nisso, que os teus ouvidos estejam abertos para a voz de Deus, para aquilo que Deus está falando para a igreja. Um grande escritor disse esses dias: Deus está falando com o mundo. Deus está falando com o mundo, Deus está falando contigo. E você, meu amado, tem que se levantar como uma liderança, como uma pessoa que tem destino. Não tenha medo de se opor aos ataques do inimigo. Não se acovarde, mas se posicione. Deus está chamando a igreja para um posicionamento. A Bíblia está falando justamente disso, que há um momento de decisão. É um momento de decisão sobre a igreja, é um momento de decisão sobre líderes. Desculpa eu dizer isso, mas há muitos que entram no discurso de se tornarem paralisados diante da situação. Meu amado, a paralisia não resolve nada. Nós não podemos deixar que a paralisia tome a nossa vida. Nós temos que ter iniciativa, nós temos que ter destino, nós temos que ter uma palavra de destino, de esperança para as pessoas. É isso que Deus quer trazer a nós, a igreja Shalom, a você que está
está me vendo hoje aqui nessa gravação dessa mensagem, você que está aí, daqui a pouco vai estar compartilhando com a sua célula familiar esta palavra. É isso que Deus quer de você. Ele quer posicionamento. Deus não pode usar covardes, Deus não pode usar medrosos. O texto nos diz lá em Apocalipse que os medrosos, os covardes ficarão de fora. Deus usa homens com ousadia. Talvez é isso que está faltando para a sua vida, ousadia. Está faltando posicionamento. Estamos aqui orando pelos nossos líderes, os líderes dessa nação, homens que se posicionam, homens que falam o que tem que ser falado, que dão destino para a nação. Continue orando. A igreja não foi chamada para murmurar, a igreja não foi chamada para falar mal de líderes. A Bíblia não nos recomenda isso. A Bíblia diz que nós temos que orar pelas autoridades. Eles são juízes de Deus, são justiceiros do Senhor. Que Deus possa conduzir os líderes desse país em meio a essa crise que vai manchar o mundo, mas vai marcar a igreja para algo diferente nesses dias. Eu quero ser marcado para fazer algo diferente. Eu creio, meu amado, eu creio que haverá um grande avivamento sobre a igreja. Eu creio que as pessoas estarão mais suscetíveis ao Evangelho, mais sensíveis à palavra, e nós temos essa palavra. É o momento de nós nos posicionarmos, é o momento de nós nos colocarmos na presença de Deus, é o momento de nós anunciarmos essa palavra poderosa e transformadora, dar esperança para as pessoas. As pessoas estão sem esperança. Essa peste, essa doença, essa crise, essa pandemia está gerando reflexão nas vidas. As pessoas estão agora num estado de paralisia, mas ao mesmo tempo está gerando uma reflexão sobre as suas limitações próprias. E aqui nós temos o Evangelho libertador, nós temos a verdade, e a Bíblia diz: conhecereis a verdade e verdadeiramente sereis livres. Sereis livres. Nós temos, meus amados, a chave, nós temos, meus queridos, a carta de alforria para essa população, para essa sociedade que está amarrada no medo. Você tem o Evangelho, você tem a verdade do Evangelho, para arrebentar com essas correntes que amarram essas pessoas no medo. E nós, como igreja hoje, nós precisamos nos posicionar. Eu quero te convidar hoje a se posicionar. Este espírito de paralisia, de covardia, de medo, de pânico será repreendido sobre a sua vida. E não dê ouvidos aos terroristas, aos mensageiros da desgraça. Não dê ouvidos a eles. Abra os teus ouvidos para a voz de Deus. Pastor, mas se acontecer isso, se acontecer aquilo, meu amado, Deus está no controle. Eu não sei o que vai acontecer, eu não sei se vai ser positivo ou negativo. Eu sei a posição que eu tenho que estar diante de Deus, amém? Eu sei a posição que eu tenho que estar diante deste mundo, independente do que vai acontecer. Eu estou aqui para trazer as boas novas de Jesus, amém? Você aí na sua célula que vai estar talvez compartilhando essa palavra hoje não, né? No dia que for lançada aí na célula. Mas eu quero que você medite nessa palavra. Deus não te deu um espírito de covardia. Deus não te deu um espírito de medo. Deus te deu um espírito de poder. Deus te deu um espírito de amor. Deus te deu um espírito de moderação. Deus te deu um espírito de equilíbrio. Pastor, eu estou quase desequilibrado. O Senhor hoje vai te equilibrar espiritualmente. E Deus está te falando profundamente, meu querido. Se você é acostumado a dar legalidade para esse espírito de covardia, Deus quer dar um ponto final hoje nisso, porque Deus te deu o espírito de poder, de posição. Líder, Deus te deu o espírito de posição. Te posiciona, não te omita. Não permita que as viseiras dos terroristas sejam colocadas sobre você. Você não tem viseiras, você tem visão de Deus. Visão de Deus, onde ninguém enxerga, você está enxergando. Eu quero orar por você, eu quero abençoar você. Eu quero abençoar aí a sua célula. Se você está reunido, vai estar reunido talvez nesse momento, eu quero orar por você, eu quero abençoar você. Eu quero que o Senhor te dê, que o Senhor repreenda. E se você hoje identificou possivelmente uma legalidade para o espírito de covardia tomar a sua vida, você tem ainda a possibilidade de se arrepender e dizer: Senhor, eu não quero, eu rejeito, eu renuncio a esse espírito, eu não quero dar legalidade para esse espírito. Eu quero me encher de poder, de amor e de equilíbrio para pelejar contra todas as astutas ciladas, todas as investidas desse espírito de covardia que quer tomar o coração das pessoas. Eu quero orar por você, aonde você está. Senhor nosso Deus,
aí onde está reunido, Senhor, talvez essa célula, esse grupo, essas pessoas que vão estar ouvindo essa palavra, Senhor. Que o Teu Espírito de poder possa visitá-los, que o Teu Espírito de poder possa gerar, Senhor, Senhor, equilíbrio, Senhor, venha gerar certeza, confiança no futuro. Eu quero declarar isso em nome de Jesus. Repreenda do nosso meio, Senhor, todo o espírito de covardia, Senhor. Coloca um espírito de ousadia sobre a igreja Shalom. Coloca um espírito, Senhor, Senhor, de autoridade. Senhor, um espírito de coragem, Senhor, de poder sobre eles. Nós não seguimos o curso do mundo. Nós não queremos ser empoderados pelo mundo, porque nós já somos poderosos em Ti, ó Deus. O Senhor tem derramado poder sobre nós, poder sobre a igreja. Eu creio nisso. Eu quero declarar, Senhor, isso sobre todos os líderes da Shalom, que eles venham ser líderes de posição, que eles venham ser líderes para dar destino a famílias. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste e vivo estás. És invencível, hoje pra sempre reinará, e Teu é o reino, Tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará, e Teu é o reino, Tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso